Olha, não sei se acontece com você, quando você tem um compromisso e de repente você não pode cumpri-lo. Isso acontece, acho que é uma coisa natural entre todos nós, não é? E quando você não consegue cumprir esse compromisso, por alguns motivos, você dá uma desculpa, não é? Ou de repente agenda esse compromisso para outro dia, outra hora e tudo mais, não é? E hoje pela manhã eu fiquei pensando nas dificuldades que as pessoas têm, principalmente aquelas pessoas que são raízes, igual a mim, que gostam de cumprir os seus compromissos. E não é apenas o trabalho, é compromisso que você agenda, marca, e a outra pessoa, não importa quem, ela está contando com você, com a sua presença, não é? E hoje eu fiquei analisando isso pela manhã. Veja só, nós temos um compromisso de diariamente manter uma live na rede. Eu não costumo falar o horário porque eu não assumi compromisso com o horário, justamente por isso. Porque eu não acredito no sistema hoje, o próprio sistema do qual nós estamos. E eu já falei isso várias vezes. Por mais que a gente elogie aqui o sistema de internet, deixa muito a desejar, principalmente porque para funcionar esse maquinário todo, nós precisamos primeiro da internet. E que a internet ela funcione pelo menos o básico. E às vezes não funciona. Mas hoje eu vou deixar de lado as operadoras e vou comentar algo que desde manhã eu estou pensando em falar isso aqui. E eu aproveitei e conversei com algumas mulheres e com alguns senhores também. Mas por que eu digo as mulheres? Porque as mulheres, desculpem até, né? Eu sou homem, eu tenho que falar isso. As mulheres têm uma visão totalmente diferente nossa. E ela tem mesmo maior sensibilidade e maior inteligência quando a gente coloca no ar algum assunto. E hoje eu fui vítima, assim como muita gente, de manhã, apesar que o meu compromisso era comigo mesmo. Então eu não tive grandes transtornos. Mas só para vocês terem uma ideia, eu costumo chegar em casa, quando eu estou na madrugada da noite, eu costumo chegar em casa por volta de 9h10 no máximo. 9 horas, 9h10 da manhã. Quando eu estou atuando não na comunicação, mas na área de segurança, às 9h10 no máximo. E eu cheguei em casa hoje 11 horas e 50 minutos, exatamente, faltando 10 minutos para o meio-dia. E quem causou esse atraso todo? Quem causou esse atraso todo? A mim. Mas eu tenho aqui um bocado de reclamação, mas eu vou enumerar 2 ou 3 mulheres aqui que, de forma geral, sem uma conhecer a outra, disseram exatamente isso. Ligeirinho, o metrô de São Paulo, eles não têm mais o que inventar sobre as falhas. As falhas são diárias. Você não viu nada. Você anda de metrô não é todo dia, nós andamos todo dia de metrô. Mulheres falando isso. E eu estava de manhã, no horário normal, veja só, qual horário normal? Por volta de 7 horas, 7h10 mais ou menos, eu estava na estação, eu estava no metrô Santa Cruz, e me parece que o próximo é Vila Mariana. Bom, eu estava no Santa Cruz Ana Rosa. Quem é da região sul aí, de repente eu estou meio perdido aqui, mas é o seguinte, costumeiramente minha base ali é o Santa Cruz, ali do lado do bairro da Saúde, Mirandópolis, Zona Sul. E apenas uma estação. Eu não lembro se foi Vila Maria. Não, Ana Rosa. Quem estava aí vai lembrar hoje pela manhã, hoje sexta-feira. De repente, o metrô, ele abriu as portas, né, para que as outras pessoas, outros passageiros entrassem, a estação Ana Rosa, agora sim. E outras saíssem. E quando saiu, de repente, deu aquele apagão. As luzes, né, a parte de iluminação foi apagada. E eu já, malandro velho, imaginei, bom, algum problema. Mas é questão de segundos. E é de manhã, né, não vai ter problema. E passou
4 minutos, 5 minutos, quando foi 7 minutos, e as pessoas já reclamando. 7 minutos é muito você aguardar numa estação do metrô de São Paulo. E aí, uma voz aparece, uma locutora, comentando o seguinte: tivemos um problema de um passageiro andando sobre as vias, sobre a via. As pessoas uma olha para a outra e fica sem falar nada, ninguém acredita mais nessa conversa fiada. Quer dizer, você imagina o seguinte: olha só, você está me ouvindo pelo rádio, pela rede. De repente você, um cidadão qualquer na estação Conceição, Conceição. Eles hoje escalaram a estação Conceição. Tipo assim, um passageiro, eu imagino que seja isso. E eu estou falando sério. O metrô de São Paulo, ele está sob uma direção fajuta, sabe, desse governo e do outro também. Não tem mais direção, não tem gerenciamento, não tem operacional. As câmeras são mentirosas, eu tenho cansado de falar aqui. E mais uma vez eu vou falar do metrô de São Paulo. Eles não têm capacidade nenhuma para resolver falhas em questão de minutos. O transtorno que vocês causaram hoje em todo o sistema, por uma falha mentirosa que vocês disseram e é mentira. Eu estou falando aqui publicamente porque eu conversei com funcionários e eu estou chegando agora à noite porque, claro, a gente tem fontes dentro do metrô e não é questão de sindicato não. São funcionários descontentes e alguns até estão ali só esperando a aposentadoria, mas eles disseram o seguinte: isso é conversa fiada. Ninguém, foi até a via, quer dizer, você imagina 7 horas da manhã, um cidadão de repente, hoje eu estou com vontade de andar pelas vias do metrô. Quer dizer, você imagina que a pessoa quer suicidar, não é? Que seja. Parece uma conversa meia esquisita, não é? Mas ouça o que eu estou falando para você. Você já ouviu outras vezes, e aí a própria imprensa, que não é a nossa, que nós praticamos, essa mídia que ajuda ao metrô, a direção, o presidente do metrô, que eu não sei quem é, não me interessa, mas é incompetente. O gerente operacional é outro incompetente. A gerência de segurança é outro cidadão incompetente. E o próprio gerenciamento, que é do governo de São Paulo, o homem do martelo, o homem que adora privatizar tudo, privatizou as estradas de São Paulo. Eu não vou fugir do foco, mas é o Tarcísio de Freitas. Eu vejo um bocado de gente puxar o saco dele, mas ele está sendo um péssimo governador na gestão do transporte público. Alguém tem medo de falar isso? O Tarcísio de Freitas é um dos piores governadores na gestão, principalmente do sistema metropolitano. Eu estou deixando até de lado o prefeito. Eu estou falando do metrô, que é a responsabilidade do Tarcísio de Freitas. Está mais preocupado em tititi, mimimi, blá blá blá. Daqui a pouco ele vai lá nos Estados Unidos tomar café com o Trump para resolver outras questões. Quer dizer, uma conversa fiada, ninguém governa porcaria nenhuma. E o metrô está largado. Por quê? Porque nós não temos governador preocupado com o sistema metropolitano. É só propaganda enganosa. O metrô transporte do primeiro mundo, todo mundo sabe disso. Mas até primeiro mundo, para continuar sendo primeiro mundo, um transporte alternativo não necessário hoje. Veja só a mentira hoje que o metrô divulgou, que um homem, ele pulou na via e ficou andando lá e teve que parar o sistema todo. Mentira! É falta de operacional, de técnicos especialistas em resolver problemas básicos, porque o metrô, ele transporta milhões, não é milhares, milhões de pessoas todos os dias e fatura muito dinheiro. Dinheiro não falta, mas nós temos um governador incompetente, Tarcísio Gomes de Freitas, que está mais preocupado em ser presidente da República, mesmo negando. Fica com essa conversa fiada, alguém precisa falar. Não era bom o metrô quando era o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que hoje é vice-presidente. Mas nós temos que falar da atual gestão. O homem do martelo, que privatizou a Sabesp, aumentou assustadoramente a tarifa de água. Tudo que foi privatizado por esse governo virou uma zona, uma bagunça. E todo mundo quietinho. São os fanáticos pelo sistema do governo que ele puxa o saco. O Tarcísio de Freitas. E aqui não tem puxa-saquismo, aqui não tem tapinha nas costas de ninguém. O que aconteceu hoje no metrô de São Paulo de manhã foi uma vergonha.
mulheres chegando atrasadas no trabalho, tentando pegar a condição de transporte público com dificuldade, porque não tem para todos os bairros, ali na Rua Vergueiro, na Domingos de Moraes. Eu estava lá de manhã, eu ainda tenho alternativa, não tinha compromisso, mas os empresários que pagam impostos, vê os seus funcionários chegarem atrasados, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, por falha básica do maior, né, sistema de transporte do Brasil. O metrô de São Paulo, o que eu vou falar para vocês, perceba isso aí. Se você está andando de metrô, você já percebeu. Essas câmeras que você vê de um lado e de outro, elas não funcionam, estão desligadas. Bom, se houvesse online, ninguém estaria sendo assaltado, mulheres sendo viciadas, estupradas, ainda hoje, e a imprensa que a tinha. Por quê? Porque a agência de propaganda trabalha diretamente com o metrô de São Paulo. Então, você vê propaganda nas laterais do metrô de empresas de comunicação, que eu até sou contrário disso aí. Por quê? Na hora que tem uma crítica a fazer, por exemplo, essas falhas criminosas, e o metrô caladinho, e a satisfação que eles colocam para a imprensa é aquela nota padrão. Não, a falha foi uma falha localizada, mentira. As falhas tem todo dia. Agora, veja só, linha azul, linha vermelha, que são as campeãs de falhas diariamente. Agora hoje, sexta-feira, quer dizer, eu ouvi também de pessoas falando assim, mas isso aqui é normal, mas não pode ser normal, a gente precisa cobrar. Então, eu sei que tem muita gente nos ouvindo, e tem alguns orelhudos lá do metrô, né, do Palácio dos Bandeirantes também, né, porque se a gente não fala isso, qual jornalista, repórter, alguém que não tenha compromisso com alguém, vai falar isso? É claro, se eu estivesse trabalhando nas emissoras das quais eu já trabalhei, com certeza eu não poderia falar o que eu estou falando agora. Mas eu vou repetir, o governador de São Paulo está pouco se lixando para o metrô. Ele está mais preocupado em aumentar pedágios, criar praças de pedágios. Ele está mais preocupado em privatizar tudo, entregar. A Sabesp, ela foi dada. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro da Sabesp? Foi investido em quê? Em o quê? Não, é todo dia. Agora tem esse negócio da tarifa. Aí tem, é uma rede central de fofoca política. A gente já não observa tantos fofoqueiros, né? Falando das celebridades, dos artistas que sempre chamam a atenção. No meu tempo só tinha 2, 3 fofoqueiros. Hoje tem um bocado de fofoqueiro aí se autodenominando jornalistas, formados pela faculdade, universidade, Facebook, e bastou saber digitar, bastou falar um pouquinho, tem um canal aí nas plataformas, aí se auto-intitula jornalista. E pior, que tem muita gente que vai nesse bonde, não é? Então a gente aqui tem que falar a verdade. Esse governo de São Paulo é uma lástima. Estão preocupados só com as próximas eleições. Já não chega a Casa da Mãe Joana 1, que é o Senado Federal. Já não chega a Casa da Mãe Joana 2, que é a Câmara Federal. E agora nós temos aqui, na maior cidade do país, que não consegue resolver as falhas diárias do metrô. Por quê? Uma coisa simples. Muita gente foi mandada embora, não teve mais concurso público. Os funcionários que estão na diretoria, os executivos da diretoria do metrô, é tudo compadre e comadre do governo de São Paulo. A começar o presidente, é o QI, é quem indica. Você não precisa entender nada de metrô. Aliás, se mostrar um bilhete único para o governador, ele não sabe do que se trata. Idem, o presidente do metrô. As escadas rolantes sujas, imundas, cheiro horrível, da Praça da Sé, âncora, já estou falando direto. Uma vergonha. Tem 6 escadas rolantes, só 2 funcionam. Todo dia, na estação âncora, Praça da Sé. E quando você sai, suja, imunda.
A quantidade de seguranças, você não vê. Quando você encontra de vez em quando, é quando infelizmente há encontro de ambulantes, que eu não estou aqui querendo ser dono da verdade, mas os seguranças, os homens de preto, eles só aparecem para bater em ambulantes. Quando é bandido marginal, eles têm covardia, né? Se escondem. Apesar que o que eu vou falar aqui, é claro que o metrô vai desmentir. Vocês sabiam qual a quantidade de funcionários só da segurança que eles mandaram embora há 2 anos atrás e não foi absorvido? Mais de 1.200 funcionários da segurança. Por isso que você não encontra segurança nenhuma no metrô. As câmeras online, cadê não ter câmeras online se não tem ninguém na sala de projeção para verificar em tempo real algum crime que possa ocorrer nas estações? O governador de São Paulo só fica falando em expansão do metrô. Ótimo, isso é importante. O monotrilho, ninguém está falando do monotrilho sem motorista. Não, ali é maquinista, né? Então, o metrô, o monotrilho, você sabe que é um transporte também importante, alternativo, que, claro, a condução dele é tudo remota. Mas, todo mundo ficou caladinho, já houve 2 acidentes gravíssimos. Um trem de frente para o outro. Quando tiver passageiro e, infelizmente, tiver uma tragédia, aí vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. O monotrilho sem controle nenhum, tudo é sistema eletrônico, ótimo, isso aqui é o futuro. É o motorista robô, que é a tendência dos países de primeiro mundo, que não é o Brasil. O Brasil não está preparado para nada, aliás, né? Não está preparado nem para as críticas. A gente só vê todo dia, mimimi, blá blá blá. É Brasília, é São Paulo, é ex-presidente brigando, é presidente atual brigando, é deputado querendo asfaltar a rua onde ele mora. Eu não estou misturando as coisas, pessoal, é tanta sujeira política, porque isso aqui é tudo política. E agora eu defendendo aquelas mulheres e os passageiros, homens também, mas hoje muita gente, ô Ligeirinho, fala lá no rádio, então meu compromisso aqui, Linha Azul hoje, eles contaram história furada, de que tinha um passageiro que estava em uma via, e eles desligaram o sistema, né? Faltou luz, energia, conversa fiada, é o sistema que não tem ninguém operacional. Eu sou a favor, tudo que seja eletrônico, mas precisa o homem, precisa, quando eu digo homem, é claro que você entendeu, homem ou mulher, mas precisa profissionais especializados. O metrô não tem ninguém especializado para trabalhar, a começar, que também não precisa, né? O presidente do metrô que é indicado sempre por algum deputado estadual, por alguma coisa política, né? E no caso aqui, os compadres e as comadres do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que de repente, desculpe, você é fanático por ele, continue sendo fanático. Você é doente, não sou eu. Você é fanático pelo Lula? Continue sendo fanático pelo Lula. Doente é você, não sou eu. Você tem um fanatismo pelo Bolsonaro? Continue. O trouxa, o imbecil, sempre será você. Então, enquanto você ficar adotando políticos, puxando o saco, puxando a sardinha, você vai continuar sempre do jeito que você está, sofrendo as consequências, porque a gente costuma não cobrar. Fica torcendo por político como se fosse um jogo de futebol. A gente só vê esses caras mais ricos, eles não têm problema nenhum, quem tem problema somos nós. Eu estou falando do transporte público do metrô de São Paulo. Não estou nem enumerando aqui ônibus, né? Ônibus de São Paulo. E quando eu falo de São Paulo, que é a maior cidade do país, tem muita gente me ouvindo em outros estados do Brasil e está na mesma situação. Mas a base aqui da maior metrópole do país é vergonhoso. Hoje, o metrô SP, metrô de São Paulo, todas as estações, você não vê um agente de segurança. Você vê as mulheres sendo estrupadas, violentadas. Você vê assaltos, não é fora, é nas estações dentro do metrô. E não tem, eu não posso nem falar que tem parasitas, porque não tem funcionários. Cobre do seu governador. Tarcísio de Freitas, o homem do martelo, adora o martelo, adora leilões. Cadê o dinheiro?
Cadê o dinheiro da Sabesp? Cadê a cobrança daquela porcaria da Enel? Da energia, que é responsabilidade do Estado. Metrô de São Paulo está uma vergonha. Linha azul, linha verde, todas as linhas, linha vermelha, essas de gestão de mobilidade, outra porcaria. Por quê? Porque nós não temos um governador competente que saiba mandar. Nós não temos um presidente do metrô que entenda de metrô, de administração. Nós não temos gerente operacional de segurança que não entenda nada, que aliás, não entende nada do ramo. E aí o metrô, eles lançam um tal de Conecta, que é um aplicativo, vocês já perceberam isso? Isso aqui eles lançaram para você trabalhar de graça, além de você pagar muito caro pelo metrô, pela passagem, né? Pela tarifa. Esse aplicativo é nada mais, nada menos do que você trabalhe de graça para denunciar algo que está acontecendo no metrô e eles não resolvem. Então é isso. Eu estou aqui cumprindo um compromisso que eu falei para algumas mulheres. Eu estava nesse balaio. Repito, eu não estou falando por mim pessoalmente porque eu resolvi meu problema. Cheguei tarde em casa, mas meu compromisso é pessoal, né? Cheguei tarde, eu demorei 3 horas para chegar em casa, imagine as outras pessoas. Demoraram para chegar 5 horas aí. Não é? E com certeza teve atraso no trabalho, prejudicou o seu colega, prejudicou a empresa, e a vida continua. Não, a gente precisa falar isso aqui. Desculpem, é um desabafo, mas é necessário a gente falar publicamente. O metrô de São Paulo está sem presidência, sem direção, está largado às moscas e aos marginais, aos bandidos. As falhas, eles sabem de onde vem. É falta de gestão, é falta de especialistas, que todos foram mandados embora, falar o português claro, e não foi colocado ninguém no local. Então as falhas, eles podem mentir porque não precisa garantir, não precisa, aliás, provar, né? Que a gente sabe que sempre tem desculpas esfarrapadas. E agora eles não mudaram, tem que mudar um pouquinho, né? Toda semana tem alguém andando pela pista. É isso mesmo? Faça-me um favor. Música, informação, prestação de serviços. Estação Imprensa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência.